Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse isso, os judeus, motivados sempre pelos doutores da lei e sacerdotes, quiseram apedrejá-lo. Mas por quê? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10, 33. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Os pastores da época, juntamente com os membros da igreja, que deveriam conhecer profundamente a palavra de Deus, entenderam que Jesus estava dizendo que era Deus. Mas foi realmente isso que Jesus quis dizer? Quando disse, eu e o Pai somos um, estava ele querendo dizer, eu sou Deus? Deixemos que o próprio Mestre responda. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas porque disse, sou filho de Deus? João 10, 36. Lhe peço por amor a Cristo, amado irmão e irmã, que todos nós livres, que saímos de Babilônia, que somos chamados para defender a verdade, livre de qualquer influência religiosa institucional, que queremos servir a Deus de todo o coração, que aprendamos de uma vez por todas a entender como os pastores erram e como não podemos confiar neles. Os pastores da época entenderam que Jesus estava dizendo que era Deus, quando ele próprio explica categoricamente, eu disse, sou filho de Deus. O tempo todo, a questão era se Jesus era ou não o legítimo filho de Deus. E isto era o que Cristo tentava a todo momento explicar. Mas Cristo estava demonstrando ali e tentando mostrar que quem vê a mim, vê o Pai. Era desta forma que eram um, por filiação e pelas obras que fazia. No mesmo contexto, pouco antes, a frase é clara quanto ao que pretende Cristo. Respondeu-lhes Jesus, já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. João 10, 25. Depois ele reafirma esta mesma verdade. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? João 10, 32. Como se não bastasse, ainda nos dá um exemplo de como é ser um em relação a nós, para que ninguém tenha dúvidas. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, 22. Jesus diz, eu dei-lhes a glória, bondade, caráter, que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ao receber a glória, o caráter, a bondade de Deus em nós por Cristo Jesus, todos os que recebemos somos um. Temos o mesmo caráter de bondade, de amor, de benevolência, mesmos princípios e objetivos, que é finalmente a salvação do ser humano. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Isaías 59, 19. Cristo e o Pai eram um no caráter, no propósito, na missão. E nós temos que ser um, não porque seremos Deus, ou uma só pessoa, mas porque refletiremos o caráter seu ao mundo, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porém, como nada de novo debaixo do sol, o problema se repete. Os unicistas, enganados por seus pastores e líderes, entendem este texto como se Cristo e o Pai fossem um, literalmente no sentido de unidade, ou seja, sendo o mesmo ser. Os pastores trinitarianos entendem esses textos como os doutores da lei da época e ensinam aos membros das igrejas exatamente como eles. Para eles, Cristo é Deus, já que o trinitarianismo entende que há um só Deus, porém triuno,
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas aqueles que realmente creem na divindade entendem exatamente como Cristo ensinou. Eu disse, sou filho de Deus. Esta verdade é também colocada de forma categórica por Paulo. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios 8:6. E qual a importância deste tema? Basta ler o texto. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Esse tema tem a ver com a vida eterna. E a vida eterna, nesses termos, apresenta quem deve ser conhecido. 2, não 3, seres que se deram por nós. O Pai que entrega seu Filho e o Filho que se entrega pelo ser humano. Conhecer a ti, um, só um, por único um, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isto é bíblico. E nesse texto, não sei como Deus poderia ser mais claro. No entanto, pelo livre-arbítrio, como sempre, você tem a liberdade de escolher crer em Cristo e em sua palavra ou crer nos pastores. No passado, os que escolheram crer nos pastores finalmente se uniram a eles e crucificaram a Cristo. Qual você acha que será o resultado dos que escolhem seguir hoje pastores e líderes defensores de um Deus errôneo? Pense nisso e que Deus seja contigo.